Nós estamos tratando sobre o Deus bendito que nos ouve e nos ensina a ouvir. E no último vídeo nós começamos o capítulo falando sobre Paulo, saber ouvir e agir, e demos início a exemplos. E começamos então com a igreja de Corinto. Nós dissemos igreja de Corinto, exortação e disciplina. Eu quero continuar hoje falando sobre Paulo, e o segundo tópico é Igreja de Tessalônica, que eu estou chamando de como subtópico instruções quanto à ética cotidiana. Havia uma fé viva e operante entre os tessalonicenses. No entanto, alguns, por motivos pretensamente escatológicos, eram pretensamente influenciados por isso, e certamente se juntava com os seus desejos lá, desejos do seu coração, uma certa letargia e indiferença ao trabalho, e começaram a querer ou abandonar o trabalho, e sempre com uma suposta interpretação de que Cristo viria em breve e não precisariam mais trabalhar. Então, o que acontecia com esses irmãos? Passavam a viver desordenadamente, encostando-se a outros, se intrometendo na vida de seus irmãos em questões que não eram de sua alçada. Paulo insiste em lembrar a estes, entre aspas, piedosos preguiçosos, o seu testemunho de trabalho intenso. Aliás, isso escapa à minha abordagem, mas é muito curiosa a ênfase que Paulo dá à palavra trabalho e a variação de palavras que ele usa na carta aos Tessalonicenses, de um modo especial, o substantivo copos e o verbo copial, atribuindo ao seu trabalho, que refere a um trabalho estafante. Isso eu discuto em outro contexto, quando eu trato da ética social do trabalho de Calvino e faço uma abordagem histórica sobre a questão do trabalho. Bom, voltando aqui às minhas reflexões, então, Paulo insiste em lembrar a esses irmãos como foi o seu procedimento. E no 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, ele diz: porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados. Mais uma vez, o verbo acuo. Eu recebi informação de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, fora de ordem, pessoas que estavam vivendo imoderadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, observem, Paulo ouviu a respeito da igreja, como aqueles irmãos, por uma má teologia, estavam se comportando de forma totalmente inconveniente e inadequada. Mas observem, o saber ouvir, ele ouviu e agiu. Eu quero citar agora um outro exemplo, a igreja de Filipos, que eu estou colocando como subtópico, subtítulo, uma doce expectativa. Observem que em tudo isso está a relação do conceito de ouvir, da palavra ouvir. Paulo tinha um carinho muito especial pela igreja de Filipos, pelos filipenses. E eu confesso que é uma das minhas epístolas prediletas. Eu acho Filipenses uma carta muito doce. Eu creio que já tive ocasião em falar algo assim em algum vídeo que eu gravei sobre os filipenses. De fato, ali nós encontramos uma igreja bastante amorosa para com o seu apóstolo e mesmo para com os necessitados em geral, necessitados, muitos dos quais ela nem sequer conhecia, mas era uma igreja generosa. Paulo revela o seu santo desejo quanto à unidade e perseverança da igreja, porque a igreja não era perfeita, obviamente, ela tinha os seus problemas, e no capítulo 1, 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estás firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo certamente não acreditava em tudo que ele ouvia, ele avaliava, mas ele gostaria de ouvir a respeito dos filipenses, além de todas as outras virtudes, que aqueles irmãos, eles estavam unidos, firmes, numa só fé,
num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo era um ouvinte interessado. Ele sabia ouvir e agir com os problemas da igreja, mesmo que não fossem problemas muitas vezes tão graves, mas ele destacava o que ele ouviu, o que ele processou, para poder socorrer, ajudar, exortar aquela igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.